o Supremo Tribunal Federal, agora há pouquinho, decidiu por 6 votos a 5 que haverá prisão de condenados pela Justiça se ela ocorrer em segunda instância. A decisão mantém o entendimento que o próprio Supremo Tribunal havia definido no mês de janeiro. Bom, nós ontem aqui trouxemos um convidado, um advogado, para falar contra isso. Não é? E nós, propositadamente, temos trazido as pessoas aqui para falar conosco, para que você possa formar opinião a respeito. E hoje nós vamos trazer o outro lado. Gentilmente aqui conosco, o doutor Mário Luiz Sarrubo, não é? Que faz parte do Ministério Público e está na área, vice-procurador-geral na área de políticas criminais e institucionais. Doutor Sarrubo, boa noite, obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal. Muito grato. Obrigado. Boa noite, Heródoto. É uma honra. Bom, acabou agora o julgamento e você está aqui para comentar conosco. Qual é a avaliação que você faz da decisão do Supremo? Olha, a comunidade jurídica, a academia, esperava já há muito tempo que o Supremo Tribunal Federal desse um definitivo contorno a algo que se discute já há algumas décadas, que é o princípio da presunção de inocência. E hoje o Supremo consagra uma ideia que eu espero seja definitiva, dando o contorno, a nosso ver, correto a esse princípio constitucional, permitindo que, após a condenação em segundo grau, se possa fazer a execução provisória da sentença penal condenatória. Ou seja, para eu entender, a pessoa que foi, então, condenada na segunda instância, começaria imediatamente a cumprir a pena, seja ela qual for. Sem dúvida. Até mesmo cadeia. Exatamente, exatamente. Mesmo que venha que o indivíduo seja condenado a uma pena de prisão em segunda instância, ou seja, no Tribunal de Justiça dos Estados ou no Tribunal Regional Federal, na esfera federal, isso já autoriza a execução provisória dessa sentença, ainda que haja recurso aos tribunais superiores em Brasília, como o STJ e o Supremo Tribunal Federal. Em outras palavras, a pessoa vai poder continuar recorrendo, só que diferentemente agora. Sem dúvida. O que acontecia até agora, aliás, alguns meses atrás, o Supremo já sinalizou com esse entendimento. Mas o que acontecia antes disso é que, enquanto houvesse um recurso, ainda que para o Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o princípio da presunção de inocência, que na verdade significa ninguém pode ser considerado culpado até que o judiciário diga definitivamente que essa pessoa praticou aquele fato, ninguém poderia ser preso enquanto nós não tínhamos o julgamento do Supremo ou do STJ. A partir de agora, o Supremo entende, a partir de hoje, e quero crer de forma definitiva, que o princípio da presunção de inocência, que é consagrado pela nossa Constituição Federal, ele não afeta essa possibilidade de prisão provisória. E, a nosso ver, agiu acertadamente o Supremo, ainda que num placar um tanto apertado, né? 6-5. Mas nós entendemos que agiu muito bem o Supremo Tribunal Federal, que a população, creio, esperava da nossa Corte Constitucional era a decisão nesse sentido, evita a protelação de uma decisão, evita a chicana judicial e, mais do que isso, consagra efetivamente o princípio na medida em que o que as pessoas precisam entender e o que muito pouca gente fala é que quando se leva um processo ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, não se discute mais se houve o fato e se aquele sujeito é mesmo o seu autor. Não se discute o fato e a autoria nos tribunais superiores em Brasília. Quando muito, nós vamos discutir a negativa de vigência de uma lei, a repercussão geral de uma determinada situação ou a constitucionalidade, ou seja, o fato e a sua autoria, a esta altura, são definitivos, não se discute mais. E é justamente nesse sentido que é o princípio da não culpabilidade, que é o princípio da presunção de inocência. Na verdade, é o princípio da não culpabilidade. Ou seja, não podemos dizer, Heródoto, que você praticou o fato e que esse fato ocorreu antes que o tribunal diga que isso aconteceu. O Tribunal de Justiça do Estado, em segunda instância, ou o Tribunal Regional Federal, na esfera federal, disse isso em segunda instância, essa é uma decisão definitiva. Ela não pode ser mudada nem mesmo pelo Supremo, nem mesmo pelo Superior Tribunal de Justiça. Não se corre o risco da gente prender o inocente? Muito difícil, Heródoto. Na verdade... E da gente ter como é que a gente vai dizer? Da gente ter, não da sua época, já ouvi falar do caso dos irmãos Naves. Pois é, não é da minha época, mas eu estudei e tal, isso. E coisa. Gerou até filmes, sem dúvida. Mas quando há um trabalho da Procuradoria-Geral da República muito interessante. De 2009 até o primeiro trimestre de 2016,
cerca de 3.080 processos chegaram ao Supremo Tribunal Federal tratando de matéria criminal. Desses 3.080 processos, apenas 200 tiveram um julgamento favorável ao réu. Desses 200, apenas 20 diziam respeito à prisão ou não do réu. Desses 20, 2 apenas acabaram ocasionando a libertação efetiva do réu, sendo que um deles, isso não tinha uma consequência imediata na medida em que era uma contravenção penal não recepcionada, ou seja, não haveria prisão de nenhuma forma. Sem contar que quando há alguma ilegalidade patente ou alguma inconstitucionalidade flagrante, não há necessidade do recurso especial ao STJ ou mesmo ao Supremo Tribunal Federal. O cidadão tem o direito ao habeas corpus, que não precisa sequer de advogado, né? Qualquer um do povo pode redigir um habeas corpus e pedir aí uma apreciação. Agora, por que os advogados, então, inclusive o seu colega que esteve aqui ontem, bate tanto naquela tecla dizendo o seguinte: não, só quando transitado em julgado. Eu até falei, explica para mim o que é transitado em julgado. É sempre respeitável a opinião dos advogados, né, ou mesmo dos acadêmicos que defendem essa tese. É que o princípio da presunção de inocência, quando ele fala não se considerar culpado até o trânsito em julgado, ele quer dizer até que não caiba mais nenhum tipo de recurso. Mas o nosso entendimento, a nosso ver, nós devemos entender que não cabe mais nenhum tipo de recurso com relação ao fato e à sua autoria. Ou seja, até o segundo grau, até a segunda instância. O trânsito em julgado não cabe mais nenhum tipo de recurso. Acontece que o sistema processual brasileiro, e não é só o penal, ele admite uma série de recursos que podem efetivamente protelar um processo criminal, como nós tivemos um caso rumoroso aí de homicídio com um réu confesso, que demorou 15 anos para o sujeito começar a cumprir a pena. O sujeito já era idoso, por pouco aí, ele praticamente não cumpriu a pena, ele praticamente não cumpre a pena. É verdade. Então nós precisamos de efetividade. Há países ainda mais rigorosos que, condenados pelo juiz de primeiro grau, né, de primeira instância, o sujeito já vai para a cadeia ou não? Olha, eu posso dizer, isso é possível, até mesmo aqui no Brasil, desde que estejam presentes alguns requisitos previstos no Código de Processo Penal, questões que envolvam aí a ordem pública, ou mesmo se o réu estiver prejudicando a instrução do processo e etc. e tal, isso é possível até mesmo no Brasil. Mas quando nós analisamos os países mais desenvolvidos, o direito penal, processual penal europeu e até mesmo americano, a maioria dos países trabalham com a regra de que a prisão pode acontecer ordinariamente a partir do julgamento em segundo grau. Nenhum recurso à Suprema Corte de nenhum país permite que se suspenda a execução de uma pena. Ok. Doutor Saúbo, vamos continuar a nossa conversa. Peço que fique mais um instante conosco. Conosco, o subprocurador-geral de Justiça de Políticas Criminais e Institucionais, o doutor Mário Luiz Saúbo. Doutor Saúbo, daqui para frente, o que vai acontecer? Qual é o impacto que isso vai provocar no meio jurídico? Deixa eu usar aquele jargão, entre os operadores de direito. É um impacto, eu quero crer, muito importante na medida em que a decisão já em segunda instância acarretará a prisão dos réus. Nós temos que entender isso como positivo, até porque isso consagra um outro princípio constitucional também muito importante, que é o princípio da efetividade da jurisdição. Ou seja, nós teremos uma resposta à sociedade muito mais rápida. Em contrapartida, os advogados terão um trabalho muito mais intenso na medida em que vão ter que procurar fazer com que ou protelar um pouco mais o julgamento. O papel do advogado não é esse, em regra, e não é isso que eles fazem, mas eles vão procurar efetivamente libertar, fazer com que o réu responda aos processos em liberdade. Quando chegar em segunda instância, surge a possibilidade de prisão, claro que sempre vai ter que haver a fundamentação, essa é uma coisa da qual não podemos nos afastar, mas o trabalho fica mais intenso, fica mais emocionante, eu diria. Posso entender que essa decisão do Supremo é um divisor de águas ou não? É um divisor de águas. É um divisor de águas, até porque essa discussão envolvendo o princípio da presunção de inocência é uma discussão muito antiga, não é? Desde a Constituição Federal, aí que aniversaria agora, né?
quando ela consagrou efetivamente esse princípio, sempre se discutiu a possibilidade de prisão, não pode, a prisão preventiva é possível, surge a prisão temporária, alguns diziam é inconstitucional. Com isso, nós pacificamos o entendimento. E é interessante até sob outro prisma, viu, Heródoto? Permita-me. Com essa questão que envolve a delação premiada, muitos réus que se negam a fazer a delação, com a perspectiva de uma prisão já se aproximando com a decisão de segundo grau, eles podem preferir a delação premiada e isso é mais um aspecto positivo da efetividade da jurisdição. Esse aspecto vai ser interessante. Vamos ver o desdobramento. Professor Charrubot, muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado, um prazer. Muito grato mais uma vez. Prazer é nosso, prazer muito obrigado. estar com a Muito obrigado.